Quais são as dúvidas que atrapalham o seu dia a dia? Hoje eu vim aqui para tirar algumas dessas dúvidas. Eu tenho um processo que não é digital. Como eu faço para anexar os documentos que foram solicitados? Por exemplo, o relatório de monitoramento de plantio. Eu tenho um processo digital. Como eu faço para ver ele? Como eu sei a validade de uma licença? Eu sou o Akira Okuyama, eu vou te ajudar a ter seus projetos ambientais aprovados com mais rapidez. A gente fica muito satisfeito com a interação das pessoas, onde a gente pode tirar dúvidas e esclarecer sobre os processos de licenciamento no órgão ambiental do Estado de São Paulo. Atualmente, nos órgãos públicos, por conta da pandemia, a maioria não está prestando atendimento ao público em geral. No caso do órgão ambiental, o governador do estado decretou que a CETESB é um órgão de serviço essencial, portanto, não pode paralisar as atividades. Então, apesar de não ter atendimento presencial, todas as agências da CETESB no estado estão funcionando. Com pessoal reduzido, sim, mas funcionando internamente. O que acontecia normalmente era que, se você quisesse entregar um relatório de monitoramento de plantio, era preciso fazer o agendamento e ir na data e horário marcado para fazer a entrega desse relatório. O jeito correto de substituir esta visita é enviar o relatório através dos correios com AR. O AR funciona como um protocolo de recebimento, então serve de comprovante de que você enviou o relatório de monitoramento, pois o AR que será devolvido a você pelos correios conterá as datas de envio e recebimento pela CETESB e o nome, até às vezes a assinatura do funcionário que recebeu a sua correspondência. Mas daí você pode estranhar o envio para um processo que não é digital. Pois é, como você deve saber, e se você não sabe, não tem problema nenhum nisso. Os processos digitais entraram no ar em 2017. E antes desta data, todos eram físicos e mesmo hoje, muitos ainda não se transformaram em processos digitais. Alguns processos de renovação de licença precisam ser consultados fisicamente e muitos processos de retificação de área de reserva legal e autorizações florestais antigos, eu mesmo vi processos de averbação de reserva legal de 1978, 1979. Esses processos ainda são consultados por interessados e pelos próprios técnicos da CETESB ainda hoje. Por exemplo, alguns TCRAs ainda não estão cumpridos, mesmo que tenham se passado mais de 5 anos por diversas, inúmeras razões. Pode ser por uma alteração de área, pode ser por um plantio na modalidade SAF, Sistemas Agroflorestais, que demandam 20, 30 anos para sua completa efetivação. Podem ocorrer sinistros diversos nas áreas de plantio que impedem a completa regeneração ou recomposição da área. Enfim, ainda é necessário o envio de relatórios técnicos de monitoramento de TCRA, pois o órgão ambiental ainda não pôde proceder à vistoria para dar o termo como cumprido. Eu vou aproveitar e já responder a segunda pergunta, que é sobre o processo digital. Não ficou claro se a pessoa que perguntou é interessada no processo ou apenas tem interesse em ver o processo. Então, a gente vai ter que explicar as duas situações. Se for uma pessoa interessada no processo, para ver o processo, basta fazer o login no portal e-ambiente, localizar o processo na opção busca de processos, se não entrar automaticamente no processo que ela quer, e ir na aba de anexos para ver o que o processo contém. Lembrando que o login no portal e-ambiente é diferente do login no portal de licenciamento ambiental, o PLA da CETESB. Mas pode acontecer também de ser uma pessoa estranha ao processo, como por exemplo um consultor que quer ver o que tem no processo porque a pessoa interessada no processo quer trocar de responsável técnico. Daí a melhor maneira é fazer o login no portal e-ambiente, localizar a busca de serviços e clicar na opção pedido de vistas, agências. Lembrando que para isso você tem que saber previamente o número do processo na plataforma, escrever a justificativa do pedido de vistas
escolher a agência que é responsável por este processo, ler e clicar na declaração de responsabilidade e enviar o seu pedido de vistas. Quando a agência responsável pelo processo receber esta solicitação, a sua solicitação, ele vai ver se a sua justificativa pode ser aceita e, se tiver tudo em ordem com o processo e com a sua justificativa, vai liberar o conteúdo para você por 10 dias corridos, que é o prazo regulamentar para esse tipo de solicitação. Essa situação de ser uma pessoa estranha ao processo também pode ser para o caso de um cidadão reclamante de alguma situação que quer ver se o objeto da reclamação está falando a verdade, por exemplo, ou quer saber qual foi a análise do órgão ambiental sobre o assunto. Enfim, se o processo não estiver com selo de sigilo, sendo público, o processo pode ser visto por qualquer pessoa que assine a declaração de responsabilidade. E falando em processos públicos, eu vou aproveitar o gancho e responder a terceira pergunta, que é sobre a validade da licença. Eu imagino que a pessoa perdeu a licença e não sabe onde é e para quem perguntar. E de cara, a primeira coisa que ela faz é ligar para a agência ambiental e perguntar quando vence a licença. E não tem problema nenhum nisso. O órgão ambiental está lá para isso também. Mas, se você foi abordado sobre esse assunto e não quer ligar para a CETESB, você pode pesquisar no próprio site da CETESB, clicando no link Licenciamento Ambiental, Roteiros e Informações, e no menu do lado direito, em amarelo, localizar a opção Licenciamento no item Consulte o andamento do seu processo. Você vai precisar de uma dessas informações: o número da SD, o CNPJ, a razão social, o endereço ou o CEP. E se houver uma licença com o dado que você inseriu, essa licença será mostrada. Lembre-se que nessa consulta não é preciso inserir todos os dados solicitados, pois se algum dado estiver incorreto, o resultado pode ser nulo. E daí dá para imaginar que o site está com erro, enfim. Eu sempre indico que você insira um dado que não tem como errar, como por exemplo o número do CNPJ, pois ele é único. Já imaginou escrever o nome com I ou com Y, Z ou S, ou até mesmo C cedilha ou 2 S? O sistema pode não entender e não faz a devida correspondência, entendeu? Aí se aparece um resultado nulo, você vai dizer que o sistema está com problema. Então, é muito mais fácil você colocar um dado que você tem certeza, o número do CNPJ, que se tiver uma licença emitida com esse número, ele vai aparecer ali. Note que nessa opção de licenciamento tem também as opções de intervenção e infração. Quando você clica na opção de intervenção, o link leva para o portal de licenciamento ambiental. Mas quando você clica em infração, ele mostra um aviso de que os dados não contemplam as infrações por AIA, o auto de infração ambiental da Polícia Ambiental, nem demonstram recursos interpostos, mas permite que você faça uma busca por CNPJ, razão social, endereço e CEP das infrações cometidas e aplicadas pela CETESB. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, sugestões, dúvidas que porventura você tiver, que eu terei muito gosto em responder. Até breve.